Olá pessoal, estamos de volta para gravar mais um vídeo da teoria do fluido gravitacional. Dessa vez o vídeo número 14. E dessa vez eu escolhi um tema que é a formação dos planetas e a formação das estrelas, né, de acordo com a teoria do fluido gravitacional. E reforçando a teoria do fluido gravitacional, né, ultimamente tem se encontrado muitas analogias a fluidos, né, para se explicar fenômenos das estrelas, do espaço. Como, por exemplo, há pouco tempo foi noticiado que encontraram um rio de estrelas na Via Láctea, né? Simularam um buraco negro num tanque com água. E simularam também as ondas gravitacionais num tanque com água também. Então, é cada vez mais próximo, né? Essa acredito que está cada vez mais próximo essa troca de considerar o espaço como um tecido, né? O espaço-tempo de Einstein como um tecido, para considerá-lo como um fluido, né? Que se encaixaria de certa forma melhor do que você considerar como um tecido, né? E nessa explicação que eu vou fazer agora sobre a formação das estrelas, né, que até agora está sendo debatida aí como aconteceria essa formação, que até agora não tem uma explicação, nem na teoria de Einstein, nem na teoria de Newton, né, que como inicia essa formação. Porque, pelos dados até agora, né, essas estrelas são formadas de nuvens, né, de gases e poeira, né, que são as nebulosas, né, que estão no espaço aí, que são várias conhecidas. E dentro dessas nebulosas se formam as estrelas e ao redor das estrelas se formam os planetas. Mas como que se dá isso? Como que se dá esse início, o estopim, né, que dá início a uma estrela? Então, para a teoria do fluido gravitacional, né, como se tratando de um fluido, né, que toda a teoria do fluido gravitacional ela é baseada no espaço fluido, né, qual que é a característica comum de todo fluido? É formar vórtices, né? Por exemplo, você tem uma nebulosa, lá dentro de uma nebulosa, e tem várias partículas, né, de poeira suspensas nessa nebulosa. E como ocorre nos oceanos, nos rios, nos mares, por aí, a tendência do fluido, né, é formar vórtices. Né? Formar vórtices. E depois eu vou gravar um vídeo simulando, né, num fluido, na água, né, um vórtice como matéria, né, para ter uma base de que quando você forma um vórtice num fluido, e esse fluido tem uma matéria mais densa nele, a tendência dela é se acumular no centro. Então, forma-se o vórtice e a matéria ela vai direcionar para o centro do vórtice. E vai se acumulando no centro do vórtice. E à medida que esse fluido vai acumulando essa matéria começa a consumir esse fluido, né? Que a teoria do fluido gravitacional ela é baseada em que a matéria ela depende do fluido, né? Ela consome o fluido gravitacional. Então, ela funciona como um ralo para o fluido. Então, a partir do momento que ela começa a consumir esse fluido, né, essa espiral ela começa a acelerar. E quando ela acelera, né, depois eu vou demonstrar isso na prática, essa matéria ela já não mais se direciona para o centro. Ela começa a orbitar, né, esse centro num movimento circular, que seria uma órbita, né, que seria, por exemplo, as órbitas dos planetas. E nesse divisa aqui, nessa fronteira entre o vórtice e a parte que ainda não formou o vórtice, esse vórtice ele vai se ampliando, ele vai cada vez ficando maior, né, conforme a matéria vai acelerando esse fluido, ele vai cada vez ficando maior, até que ele encontra uma limitação de outro vórtice. Mas nesse caso aqui ele vai encontrar o fluido inerte, né, que ainda não entrou na espiral, mas que começa a entrar. E nessa entrada dele aqui, né, ele forma outros vórtices, como eu já dei exemplo aqui no caso da margem de um rio, né, que ele é desacelerado e nessa desaceleração ele costuma formar vórtices.
E nesses vórtices, essa matéria que está circulando aqui, essa poeira, né, esse gás que está circulando aqui, ele começa a acumular nesses vórtices, que vai se formando conforme ele vai ampliando, né? Cada ampliação dele vai se formando vórtice e essa matéria vai se juntando nesses vórtices. Né? Cada vez vai se formando vórtice, depois essa espiral vai ampliando, vai se formando outro vórtice e mais matéria vai se acumulando aqui, né? Então, analogicamente, aqui seria a formação da estrela, que seria o começo, né, de tudo, ela forma no primeiro vórtice, e esse vórtice ele vai formando outro vórtice quando ele vai encontrando a margem, né, da espiral, né, em contato com outro vórtice que ainda não entrou na espiral, e vai formando como se fosse a margem, né? Só que esse vórtice, eles vão formando novos vórtices e vai ampliando, e a matéria que está circulando aqui, ela vai se acumulando nesses novos vórtices, e vai se formando onde vai se formando os planetas, né? E conforme ele vai ampliando, e vai se formando cada vez mais planetas, mais longe, e aqui a parte mais ao centro está mais rápida, e a parte mais afastada vai estar mais lenta. Então é dessa maneira que no fluido gravitacional se explicaria, né, a formação dos planetas, das estrelas, né, como que isso é possível. Porque no mar, no rio, ou até mesmo num lago onde há correntes, onde a água é direcionada, a tendência dela é formar vórtices. E esses vórtices, ele tem a tendência de levar a matéria suspensa para o centro do vórtice. E ela vai se acumular no centro. E a partir do momento que ela se acumula no centro, ela começa a funcionar como um ralo, puxando mais fluido e acelerando ainda mais a espiral. E a partir de uma certa altura dessa aceleração, ela não mais consegue, a matéria consegue chegar no centro. Ela vai ficando numa órbita ao redor, que em contato com a margem dessa espiral vai se formar os vórtices, que vai fazer acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Ele vai puxar a matéria para esses vórtices, para esse centro do vórtice, e esse vórtice vai se tornar mais um consumidor de matéria, formando o seu próprio vórtice. E aqui pode ser que aconteça também desse vórtice aqui, encontrar esse vórtice aqui e formar uns pontos de Lagrange, né? Que seriam outros vórtices, né, que seriam feitos aqui, que acumulariam poeira e gás, que formariam satélites desses planetas aqui. Então, teria a formação dos satélites, a formação dos planetas e a formação das estrelas, na explicação do fluido gravitacional. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou gravar outro vídeo mostrando isso na prática, né? É uma coisa bem simples, mas que explica muito bem, né, essa formação de planetas, essa acumulação da matéria no centro do vórtice. Eu vou estar gravando o vídeo e vou estar postando junto com esse vídeo na sequência, que será o vídeo número 15, né? Então, se você se interessou, né, recomendo que você assista os outros vídeos, né, para estar entendendo melhor sobre essa teoria do fluido gravitacional e para ela estar ganhando relevância e cada vez mais sendo debatida e sendo discutida para novas ideias, né, em relação às teorias sejam incluídas. Porque a teoria até agora que nós temos explica muita coisa, mas agora elas estão deixando muito a desejar, né? Porque podemos explicar que a realidade ela é como uma linha, né? E as teorias são a tentativa de explicar essa realidade. Só que às vezes a teoria ela começa num certo ponto, ela acompanha quase que paralelo essa realidade. Então tem muitos pontos dela que ela consegue coincidir com a realidade, né? E assim foi a teoria de Newton no começo, ela teve bastante pontos de coincidência aqui com a realidade, mas depois ela, como descobertas de novas órbitas, de outras coisas que ela não conseguia explicar, aí surgiu a teoria da relatividade de Einstein, né? E também, por sua vez, teve vários pontos de coincidência, né, com a realidade. Só que teve que ser adaptada também, porque aí não consegue explicar toda a realidade, porque no começo ela começa a ficar paralela à realidade e depois ela vai se dispersando, ficando longe. Aí novamente, para corrigir essa discrepância da teoria de Einstein com a realidade, foi inventada outra teoria, que é a teoria da matéria escura, que ela obriga alguns pontos, né,
aqui da realidade também, e depois também ela também diverge também em muitos aspectos da realidade. Então uma nova teoria, teoria da energia escura, ela surge para explicar a expansão do universo, que ela consegue explicar alguns pontos, mas depois ela tem uma certa divergência. Então a teoria, ela tem uma durabilidade, né? uma certa convivência com a realidade, mas depois ela diverge da realidade, porque ela é uma linha quase paralela, mas se ela não estiver correta, exatamente correta, os dados começam a confrontar essa teoria e uma nova teoria tem que surgir para explicar. No caso aqui da mecânica quântica, tem que explicar essa realidade anterior aqui, porque ela não explicava, depois a teoria de Newton, depois a de Einstein, depois a matéria escura, depois a energia escura, e até agora não tem uma teoria única, capaz de explicar todos os dados que são obtidos no universo. Então, e a teoria do fluido gravitacional, se você trocar a questão do tecido, né, que Einstein imaginou o tecido, do espaço-tempo pelo fluido, né, o espaço-tempo fluido, eu acredito que a teoria tem mais chances de acompanhar a realidade. Então, espero que tenham gostado do vídeo, né? Dê like e se inscreva no canal para estar dando uma relevância para o canal. Até mais, obrigado, e eu recomendo que você assista o vídeo de número 15 que eu vou estar gravando na sequência desse vídeo. Ok? Obrigado, até mais.